muito bem-vindo a este vídeo tutorial. O meu nome é Carla Elmira, eu sou auditora governamental da Controladoria Geral do Estado do Piauí e hoje vou ser sua guia para conhecermos juntos o painel de preços. O painel de preços vai ajudar os senhores e as senhoras na hora da definição do preço de referência para solicitação, contratação ou a prorrogação do seu contrato. A gente tem que, tradicionalmente, no estado do Piauí, para fazer essa pesquisa de preço, geralmente se solicitava a potenciais fornecedores daquele objeto cotações do objeto que você queria contratar. E o que acontecia era que, de posse dessas cotações, às vezes faltava ao gestor, faltava à secretaria um balizamento, alguma ferramenta que permitisse comparar o preço daquelas cotações com o preço de mercado, para saber se aquele era realmente o preço de referência, porque aí nós temos dois riscos. Tanto o risco de superfaturamento, que a gente já conhece o problema de superfaturamento, como também do outro lado, o risco de eu ter um preço que ele não seja exequível. E aí, de repente, eu tenho aquele preço de referência, mas aí o fornecedor não consegue fornecer o objeto naquele valor e aí eu tenho problemas com a qualidade do produto. Então, senhores e senhoras, é exatamente nesse contexto que vem o painel de preços, né? O painel de preços, como vocês vão observar ao longo desse mini tutorial, ele é uma ferramenta dinâmica, de fácil utilização e de acesso gratuito a todos os interessados. Ele vai resumir a pesquisa de preços de vocês em 3 grandes passos. O primeiro desses passos é justamente a definição do seu objeto. E aqui pode ser qualquer tipo de objeto, né? A gente tem máscara de proteção, pode ser munição, pode ser café, simples café. E também a gente tem, né, análise de serviços também, como, por exemplo, a manutenção de um ar-condicionado split, que pode ser pesquisado no painel de preços. Depois dessa etapa da definição do objeto, você vai para a comparação. E aí as possibilidades de comparação são muito amplas também, né? Eu posso comparar, por exemplo, preços no exercício, né? Posso comparar nos últimos 180 dias, nos últimos 30 dias. É permitido fazer a comparação entre estados e dentro do mesmo estado, entre secretarias, né? De repente, um fornecedor fornece determinado objeto para uma secretaria a preço X e a outra secretaria para preço Y. O painel de preços vai deixar bem claro essa diferença de valores entre os dois objetos. Finalizada essa parte da comparação dos preços, você vai ir para a última parte, que é a listagem de todas as compras que atendem aos critérios que você definiu lá quando estava especificando o seu objeto. É justamente essa listagem das compras que vai permitir com que a sua pesquisa no painel de preços tenha validade jurídica como preço de referência para solicitação, contratação ou a prorrogação do seu contrato. Tudo isso é para tornar o seu trabalho nessa hora mais seguro e mais ágil. Senhoras e senhores, então, antes de conhecer a ferramenta propriamente dita, é importante ressaltar que não é o nosso objetivo aqui esgotar todas as possibilidades de filtros e gráficos do painel de preço. Até porque isso seria impossível no tempo que nós temos. Então, nosso principal objetivo vai ser atender aos critérios regionais e temporais de pesquisa de preços da Portaria CGE 20, de 29 de abril de 2020. Vale ressaltar que, se você estiver fazendo execução de recursos de convênios federais, você tem que ficar atento à Instrução Normativa 73, também de 2020, especialmente no que diz aqui no artigo 1º, parágrafo 2º, né? Os órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal, quando executarem recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, deverão observar os procedimentos para a realização de pesquisa de preço de que trata essa instrução normativa. Então, em vez de você se guiar pela portaria da CGE, você vai se guiar por essa instrução normativa, tudo bem? E o segundo aviso é que no material escrito de vocês vão observar que nós fizemos uma simulação de pesquisa de preço para álcool em gel de 500 ml. Então, a gente veio bem aqui nesse ícone analisar preços de materiais.
Para os senhores e as senhoras terem maior variedade de conteúdo, dessa vez a gente vai fazer uma simulação, certo? De pesquisa de preço de manutenção de ar-condicionado split. Então, nós vamos analisar preços de serviços, mas o raciocínio, tanto se você estiver analisando preços de materiais, quanto se você estiver analisando preços de serviços, é muito semelhante, é quase o mesmo. Por fim, antes de a gente entrar no painel de preços propriamente dito, eu quero apresentar para vocês a página inicial do painel de preços, né? Você pode pesquisar no Google, digitar painel de preços, ou então digitar diretamente na área de digitar o site painel de preços.planejamento.gov.br. E aqui vocês vão chegar à tela inicial. O que eu destaco aqui, né? Primeiramente, aqui à esquerda, a gente tem tipo um passo a passo resumido de todas as etapas que são necessárias até você chegar ao preço de referência do seu objeto para a pesquisa de preços. É muito interessante que vocês conheçam esse passo a passo. A segunda coisa que eu queria destacar são as perguntas frequentes aqui no canto superior direito. Vejam que ao clicar aqui, vocês têm acesso a vários questionamentos que são bem comuns nessa área, né? Por exemplo, o que é pesquisa de preços, o que é preço de referência. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem inicialmente, podem recorrer aqui às perguntas frequentes, que elas são muito esclarecedoras. Agora, voltando à página inicial, a gente tem também a parte de documentos de apoio, onde a gente vai encontrar o manual do usuário de painel de preço e também um caderno de logística de pesquisa de preços, que tem mais instruções bem detalhadas e outras boas práticas definidas pelo Ministério do Planejamento. Dito tudo isso, agora a gente pode começar a fazer a nossa simulação de pesquisa de preços. Como eu havia dito, né, a gente vai fazer uma simulação de um serviço. No caso, será a manutenção de ar-condicionado split de 12.000 BTUs. Vamos começar? Basta clicar aqui em analisar preços de serviços e esperar o navegador carregar. Uma vez carregada, vocês vão notar que essa página ela é válida tanto para a pesquisa de preços de materiais quanto para a pesquisa de preços de serviços. Nos dois casos, a página inicial vai ser exatamente essa aqui, né? Veja que a gente tem várias informações. Por enquanto, nós vamos nos concentrar nos filtros aqui à esquerda da sua tela. Como que vai funcionar para selecionar o filtro, né? O primeiro filtro a gente tem aqui, que é o ano da compra. Eu venho com o cursor, clico no filtro ano da compra e aí o painel de preços vai apresentar as opções para aquele filtro específico. O procedimento, gente, é sempre o mesmo. Eu clico em cima do filtro e aí você nota que ele fica verde, né? E clico aqui no botão verde logo acima. Pronto, o filtro está aplicado. No caso, a gente aplicou o ano da compra, né? 2020, justamente para conseguir os preços mais recentes desse ano, que eles não vão estar tão influenciados por fatores como inflação, legislação tributária diferente, enfim. Primeiro filtro, a gente selecionou ano da compra. O segundo filtro é o código do serviço. Que código é esse, gente? Esse é o código que é usado no Comprasnet do catálogo de serviços. Ajuda muito você ter conhecimento, principalmente naqueles objetos, naqueles serviços que são mais recorrentes, você ter conhecimento de qual é o código, porque esse código já vai dar um bom limitador dos objetos que vão aparecer no painel de preços. Por exemplo, nesse caso de manutenção de ar-condicionado split, como é uma coisa que eu costumo fazer bastante, eu já sei que o código é 2771. Seleciono o código e observem que quando eu seleciono qualquer filtro, dinamicamente toda essa área de gráficos, de quantidade de processos de compra, de compras homologadas, valor de compras por serviço, ela se altera dinamicamente, já dependendo da quantidade de itens que eu seleciono. Então, aqui no nosso caso específico, né, como a gente está atrás de manutenção de ar-condicionado split, vou selecionar o filtro 2771, que eu já sei que é o filtro que é o código que se aplica ao caso específico. De novo, clicamos no botão verde e temos mais um filtro selecionado. Observem que todos os filtros que a gente for aplicando na nossa pesquisa vão estar aqui nessa barra horizontal superior. Você pode tanto cancelar um filtro específico clicando aqui,
como eu vou fazer agora. Ou então clicando no botão azul, limpar os filtros, que limpa todos os filtros que tiverem aqui. Então vamos recolocar os filtros, né? Ano da compra 2020, código do serviço 2771. Agora a gente vai ir para a descrição complementar. É nessa descrição complementar que vai ter aquela descrição mais amigável do que eu quero contratar, né? Então aqui você vai poder colocar alguns filtros, como por exemplo, dizer a quantidade de BTUs do seu ar-condicionado, que é exatamente o que eu vou fazer agora. E vale atentar que todas essas informações, elas são digitadas manualmente por pregoeiros ou por outras pessoas envolvidas nesse processo de compras. E aí, algumas informações estão sujeitas a alguns erros de digitação. Então, por exemplo, pesquisar 12.000 com o ponto, do jeito que eu estou fazendo aí, não é a mesma coisa que pesquisar 12.000 sem ponto. Observem que nós temos bem menos opções em branco. Já eu vou explicar qual é a diferença das opções em branco e das opções em cinza escuro. Mas observem que nós temos bem menos opções em branco quando eu digito 12.000 sem o ponto. Então, como eu quero fazer uma ampla pesquisa de preços, eu vou digitar 12.000 com ponto. 12.000 BTU. E aqui ele vai me mostrar todas as opções, né, dentro daquele código de serviços, do código 2771, que é a manutenção de ar-condicionado, que atendem a esse critério que eu coloquei aqui, 12.000 BTUs. Aí observem, ó, como eu falei, nós temos tanto itens em branco quanto itens em cinza. O que é que isso significa? Os itens em branco significam que dentro do painel de preços há pelo menos um registro, no caso aqui, de recarga em gás ar-condicionado split 12.000 BTUs da marca Comeco. Os itens em cinza, eles já significam que não existe no painel de preços nenhum registro desse item com os filtros que você selecionou aqui acima. Ou seja, se você precisar de algum item que esteja em cinza escuro, você vai precisar voltar e ampliar o horizonte dos seus filtros para assim ele poder ser incluído. Aqui, uma vez explicada, né, a diferença entre os itens em branco e os itens em cinza escuro, a gente vai começar a selecionar os itens brancos que atendem ao que a gente está querendo, né? Tradicionalmente, a gente iria selecionando um por um. Mas veja que isso dá muito trabalho. Então, como é que eu sugiro que os senhores e as senhoras procedam? Digita, né, o filtro que você quer aplicar, no caso aqui 12.000 BTUs. Vem nesses 3 pontinhos no canto superior esquerdo e vem aqui em selecionar possível. Vamos ver o que vai acontecer. Selecionar possível. Veja que ele deixou selecionado em verde todos os itens que anteriormente estavam em branco, ou seja, os itens que estão disponíveis no painel de preços. Então, agora eu tenho todos os itens disponíveis que atendam ao meu critério, né, 12.000 BTUs selecionados. Porém, como eu falei, né, tudo isso daqui é digitado manualmente. Então, você tem que se atentar a excluir aqueles itens que não atendem ao seu objeto. No meu caso, eu estou atrás de uma manutenção de split completa. E aqui eu estou vendo, por exemplo, que tem substituição do compressor, né? Vamos supor que isso não atenda ao meu objeto. Então, eu vou desselecionar tudo que não atende ao meu objeto. Por exemplo, eu vi aqui que tinha instalação. Ó, desinstalação, não atende ao meu objeto, eu estou atrás de manutenção. Então, aqui eu vou excluir todos os filtros, certo? E quando eu tiver excluído todos eles, eu volto novamente para mostrar a vocês o resultado. Pronto, senhores e senhoras, aqui eu já fiz a exclusão, certo? Das descrições complementares que não atendiam ao meu objeto. Aí, no caso específico, eu excluí instalação de ar-condicionado split, desinstalação, troca de peças específicas, que não era o caso. Deixei só os que tinham manutenção, seja ela preventiva ou corretiva, né? Na prática, quando você estiver fazendo a sua pesquisa de preço, você pode restringir ainda mais a descrição complementar nesse aspecto.
E aqui estão selecionados. Vixe, vou apagar isso daqui sem querer, cliquei aqui. Desculpe. Mas como eu estava dizendo, né, a descrição complementar já está aqui aplicada. Outro filtro que a gente não vai usar agora, porque nós estamos fazendo uma pesquisa de preços ampla para esse objeto, mas outro filtro que vocês devem prestar atenção, devem sempre se lembrar desse, é esse que está aqui apontando no cursor, que é o filtro do nome do fornecedor. Esse filtro ele é muitíssimo interessante quando você está diante de um processo de dispensa de licitação, porque é muito importante observar o histórico de preços daquele fornecedor para aquele objeto específico. E aí, quando eu estou analisando a dispensa, eu consigo ver, por exemplo, ao longo do tempo, por qual valor aquele fornecedor tem entregado aquele objeto. Consigo comparar, por exemplo, por qual preço ele entrega o mesmo objeto para a secretaria X ou para a secretaria Y. Então, não esqueçam desse filtro, certo? A gente não vai utilizá-lo agora, mas ele é muito importante nesse caso que eu acabei de citar. Avançando, a gente tem aqui o filtro unidade de fornecimento. Esse filtro ele é importantíssimo porque na hora de comparar preços, eu preciso garantir que eu esteja comparando coisas iguais. Por exemplo, no serviço aqui de manutenção de splits, a gente tem tanto a possibilidade de fazer essa manutenção por unidade de ar-condicionado, né? Nossa, novamente. Por unidade de ar-condicionado, como eu estou vendo aqui, mas também tem a possibilidade de fazer o serviço anual, que não é o que eu quero no caso específico. Novamente, vale aquele aviso que eu dei, que que essas informações elas são digitadas manualmente. Então, por exemplo, eu tenho que ter, né, uma participação ativa quando eu estiver utilizando o painel de preços para perceber que tanto unidade, né, no singular, quanto unidades no plural atendem à unidade de fornecimento que eu estou querendo. Então, eu venho aqui e clico no botão verde e o filtro vai aqui para cima. No material escrito de vocês vão ver que a unidade de fornecimento lá a pesquisa de preços era para álcool em gel, né? E aí tinham as mais diversas unidades de fornecimento. Tinha álcool em gel, aqueles galões de 5 litros, tinha álcool em gel de 500 ml, e aí tinha 500 ml em bolsa, em vidro, em gel. Então, você tinha que ter esse olhar criterioso para que todos os seus preços, né, que o painel de preços mostra a você, estejam na mesma unidade de fornecimento. Tudo bem? Até aqui, até a unidade de... Até a unidade de fornecimento, nós conseguimos ver, né, toda a descrição do objeto, né? E aí, a partir de agora, a gente vai começar a entrar nos critérios temporais e regionais. Onde que estão esses critérios, né? Quais critérios eu devo usar na hora de fazer a minha pesquisa de preços? Quem vai te dizer isso é a portaria da CGE 20 de 2020. Isso se você não estiver, né, claro, tratando de recursos de transferências voluntárias. Porque se for esse o caso, você já sabe que vai seguir a Instrução Normativa 73 de 2020. O primeiro critério temporal a gente já colocou, que é justamente o ano da compra, né, de 2020. Mas eu também posso me aprofundar e ir para o período da compra. Esse período da compra, como vocês podem ver, oferece opções de comprados nos últimos 180 dias, comprados há mais de 180 dias e também intervalos que variam de 30 a 180 dias. Esse filtro ele é especialmente importante na hora de garantir o atendimento ao artigo 6º da portaria da CGE. Vamos ver o que diz o artigo 6º, né? Enquanto perdurar a situação emergencial, né, do Covid-19, as contratações, alterações e prorrogações de objetos relacionados com as medidas de enfrentamento da pandemia deverão se restringir a preços contemporâneos praticados no mercado. É justamente esse filtro do período da compra que vai te permitir atender a essa exigência do artigo 6º. Você vai verificar que o único filtro que não é apropriado para esse artigo 6º é justamente esse comprado há mais de 180 dias, porque aí não seriam preços contemporâneos. Então, você pode escolher qualquer um
desses filtros aqui, desde que você justifique no seu processo por que você está escolhendo 180 dias, por que você está escolhendo 150 dias. Como a gente não está diante aqui de um serviço relacionado às medidas de enfrentamento da pandemia, não vou selecionar esse filtro. Pronto, até aqui nós temos atendido os critérios de definição do objeto e também os critérios temporais. Agora a gente vai ir aqui no artigo 4º da portaria da CGE para ver os critérios regionais da pesquisa de preços. Vocês podem ver aqui no inciso 1º que existe uma ordem de prioridade na hora de fazer a sua pesquisa, né? Inicialmente a gente começa com o Poder Executivo no estado do Piauí, depois vamos para os demais poderes legislativo e judiciário no estado do Piauí. E se eu não conseguir achar a cesta de preços, vejam só aqui, com pelo menos 5 preços válidos, usando esses 2 primeiros critérios, aí sim eu vou para índices na região Nordeste. E aqui tanto faz o nível do índice. Só depois, se eu não achar nada na região Nordeste, é que eu vou para os demais estados da federação. Então, vamos ver como que a gente faz isso no painel de preços. Vejam, o gráfico que vai permitir a gente atender ao artigo 4º da portaria é justamente esse daqui, quantidade de fornecedores. O raciocínio é o mesmo do dos filtros. Você tem que clicar, no caso eu vou clicar na região Nordeste. Observem que todas as informações aqui já foram dinamicamente alteradas. E aí, clicando na região Nordeste, eu aperto o botão verde. Apertando o botão verde, eu consigo ver, né, a quantidade de fornecedores homologados em cada um dos estados da região Nordeste. Vejam que aqui no Piauí, eu tenho um número de 7 fornecedores homologados, ou seja, só no estado do Piauí eu já consigo formar a cesta de preços com pelo menos 5 preços válidos. No material escrito de vocês vão observar que se a gente fosse só no estado do Piauí, a gente não iria conseguir 5 preços válidos. Então, eu voltei meu filtro e ampliei para a região Nordeste. Aí, ampliando para a região Nordeste, eu consegui atender a esse artigo. Como aqui a gente consegue os 5 preços indo para o Piauí, vou selecionar a região do Piauí, novamente clicar no botão verde. Pronto. Feito tudo isso, estão atendidos os critérios temporais e também os critérios regionais da Portaria CGE 20 de 2020 e podemos avançar a análise. Ao clicar em avançar a análise, a gente já chega numa nova tela, onde nós temos várias informações interessantes já sobre o conjunto de preços que atendem ao nosso critério, né? No caso aqui já temos a média, a mediana, o menor valor e o maior valor para aquele mesmo objeto. Aqui do lado direito nós temos um gráfico de calor, né? Onde os preços mais quentes ou mais escuros indicam valores maiores, né? Médias maiores de preços daquele estado. E quanto mais frio ou mais claro o valor, menor o preço da média daquele estado. Como aqui só selecionamos o estado do Piauí, esse gráfico não será tão utilizado pela gente, mas fica aqui a dica para vocês ficarem atentos a ele. Já aqui embaixo, a gente tem um gráfico de dispersão por item de compra, onde no eixo X nós temos as quantidades, e aqui lembra que eu selecionei unidades de manutenção de ar-condicionado split? Então aqui nós temos 20 unidades de manutenção, né? 20 ar-condicionados que eu vou querer fazer a manutenção, 40 ar-condicionados e por aí vai. Já no eixo X, a gente encontra os preços, certo? É possível usar o zoom, certo, aqui. E aí você pode ver que quando eu amplio, aparecem mais pontos de preço. E aqui a interpretação, por exemplo, deixa eu pegar aqui, desse ponto aqui, é que eu tenho mais ou menos 12 ar-condicionados, BTUs, né? 12 ar-condicionados, a manutenção de 12 ar-condicionados custando o valor Y. Essa é a interpretação de cada um desses pontos. E para que serve esse gráfico de dispersão? Esse gráfico de dispersão, ele é especialmente útil na hora de considerar a questão das grandezas de escala. O que isso significa? Se eu tiver que fazer a manutenção apenas de 10 ar-condicionados, o preço certamente não será o mesmo se eu precisar fazer a manutenção
de 150, de mais de 200 ar-condicionados, porque a tendência é que o custo fixo seja distribuído ao longo das várias unidades de ar-condicionado e por isso o valor final por unidade de manutenção de ar-condicionado fica menor. No caso aqui, vou simular como se estivéssemos precisando fazer a manutenção de 10 ar-condicionados split. Como é que vai funcionar? Aqui não está aparecendo, mas bem aqui nessa região onde eu estou clicando tem a ferramenta de laço. Como que funciona essa ferramenta de laço? Você vai clicar nela e aí você vai desenhar os itens que você quer selecionar. Os itens que estiverem dentro desse seu desenho serão os itens selecionados. No caso, como quero considerar a manutenção de 10 ar-condicionados, vou fazer a seleção dos itens que estão aqui próximo de 10. Feita a seleção, novamente do mesmo jeito. Fiz a seleção, apliquei o filtro, venho para o botão verde. E aí observe que o gráfico de dispersão se amplia para aquele ponto específico em que estou analisando, Agora, senhores, vou apresentar outra questão para vocês. Observem que todos os preços estão bem próximos aqui do eixo X, E nós temos um ponto aqui que está claramente muito acima da média dos outros pontos, Um bom sinal que a sua pesquisa não está influenciada por esses valores extremos, sejam eles valores muito pequenos, lembra que eu falei lá no começo que valores muito pequenos poderiam ser inexequíveis? Ou seja, um bom sinal que a sua pesquisa não está influenciada nem por esses valores muito pequenos e nem por valores muito grandes que poderiam indicar sobre o preço, é justamente a média e a mediana estarem próximas uma da outra. Porque quando a média e a mediana estão próximas, isso significa que a sua pesquisa de preço tem pouca influência dos outliers, que são justamente esses valores extremos que eu acabei de citar. Então, o gráfico de dispersão também é muito útil para excluir esses outliers. Então, aqui no caso, eu vou excluir esse ponto aqui, porque veja que ele está muito acima da média que geralmente é praticada. De novo, ferramenta de laço. Pego aqui dentro do círculo todos esses itens que eu quero selecionar. Fechei o círculo. Aplico o botão verde novamente. Vejam que a média, que estava aproximadamente R$500, já diminuiu para 175 e está próxima da minha mediana, o que é um excelente sinal de que a minha pesquisa provavelmente tem pouca influência de outliers. Feito isso, já posso clicar em avançar a análise. Vejam só o que aconteceu, Apareceu esse aviso aqui. Para que a tabela seja exibida, é necessário que sua busca retorne no máximo 1.000 itens de compra. Aqui nós temos 132. Então, eu vou tentar avançar a análise mais uma vez, certo? Se aparecer isso e a quantidade de itens de compra for menos do que 1.000, vocês tentam avançar algumas vezes, porque pode ser simplesmente um erro do site. No caso aqui, não estou conseguindo. Então, vou novamente reduzir o espectro da minha pesquisa de preço, sempre no sentido de excluir os outliers. No caso aqui, nós temos mais um outliner que está claramente se distanciando do que geralmente é observado para esse serviço. Então, nós vamos na ferramenta de laço, selecionamos aqui, vou retirar aqui e começar novamente. Ferramenta de laço. Pronto. E clico no botão verde. Agora vamos ver se com essa quantidade a gente vai conseguir avançar a análise, Avançar a análise. Pronto, vejam só que conseguimos avançar a análise. E aqui, essa tela final é justamente aquela listagem de compras que eu falei que era o último passo da sua pesquisa de preços, Nessa listagem, vocês vão ver que nós temos várias informações sobre os pregões, do qual se originaram essas unidades. Para eu conseguir ver algum pregão específico,
É só eu clicar nesse ícone azul aqui. Vamos clicar para ver como funciona. Ao clicar nesse ícone azul, ainda vai aparecer a descrição aqui do serviço. Mas vejam que eu consigo ter acesso ao edital desse pregão e também as informações sobre a ata que reúne todos os itens desse pregão. E aqui, com todos os critérios que eu coloquei, vejam que nós conseguimos 11 itens de compra, ou seja, atendemos com folga a portaria CGE 2020 para o nosso objeto, que é a manutenção de ar-condicionado split de 12.000 BTUs. Vejam que aqui eu posso ordenar de diversas formas, né? Seja por fornecedor, por órgão, ou mais comum, que é realmente ordenar pelo valor unitário. E aqui está finalizada a sua pesquisa de preços, né? No caso, nós encontramos uma média de R$ 96,09 e mediana de R$ 99. Na portaria da CGE, vamos verificar aqui novamente, qual será o preço de referência entre esses dois. Essa resposta está aqui no artigo 3º. O preço de referência individual será calculado usando a média aritmética simples e a mediana, devendo ser usado o que for o menor. Então, no nosso caso específico, né, entre a média e a mediana, o menor é a média. Então, no caso, para serviço de manutenção de ar-condicionado split de 12.000 BTUs, considerando 10 unidades de manutenção, nós vamos ter a média de R$ 96,09. Finalizada a sua pesquisa de preço, logo aqui abaixo no canto inferior, você vai ver que temos a possibilidade tanto de gerar relatório resumido, vamos ver aqui como é o relatório resumido, esperar aqui um pouquinho para carregar. Vejam que é como se fosse uma tabelinha, né, em Excel, onde eu tenho todos os itens, né, a quantidade de unidades, sendo também o valor unitário e a descrição desses objetos que eu selecionei. Agora vamos ver o relatório detalhado. É justamente esse relatório detalhado que você deve anexar como pesquisa de preços ou no seu processo SEI, ou então imprimir-lo no processo físico, porque com esse relatório detalhado a gente consegue ver claramente a identificação da compra, né, e do pregão, e através disso nós conseguimos verificar os pregões específicos, as atas específicas nas quais se originaram esses itens, e de posse dessas informações, na hora de analisar a quantidade demandada, né, a funcionalidade e o preço desse item, a controladoria consegue emitir recomendações para reduzir justamente o risco na hora dessas operações, né, de licitação, de contratação e de prorrogação de contratos. Feita essa listagem, está pronta a sua pesquisa de preços, você só clica em exportar para PDF, e aqui você tem o documento, né, já finalizado, a sua pesquisa de preços. É só baixar e anexar junto ao seu processo SEI ou, como eu falei, imprimir no processo físico. Como eu falei no início do tutorial, não é o meu objetivo esgotar todos os filtros e todas as possibilidades, mas fica aqui o convite para você conhecer mais o painel de preços, explorar os filtros, explorar os gráficos, né? Dar uma lida no caderno de logística de pesquisa de preços, no manual do usuário, né? Andar sempre com a portaria CGE, né, portaria CGE 20 de 2020 debaixo do braço, para sempre ter em mãos os critérios de pesquisa regionais e temporais. Mas fica aqui o convite para você explorar justamente no intuito, né, de obter um preço de referência que seja realmente o preço que é praticado no mercado. E aqui termina o nosso vídeo tutorial, né? Fique atento também ao manual escrito da CGE, onde nós fizemos a simulação de pesquisa de material, né? No caso, o material foi álcool em gel, uma coisa que está bem em alta, né, hoje em dia. Então, é isso. Esse é o nosso tutorial. A Controladoria Geral do Estado do Piauí espera ter cumprido seu objetivo, né, de te apresentar essa ferramenta que vai possibilitar que você tenha mais segurança e mais agilidade na hora de definir o preço de referência na solicitação, contratação ou prorrogação. Qualquer dúvida, estamos à disposição.